Vamos ficar em pé. Vamos orar. Vamos orar. Maria Rosa, nossa colega aqui, né? Não está bem de saúde. Ela pediu para orarmos por ela. Maria Rosa. A mãe da Débora, ela está com algum problema de saúde respiratório. Acho que aquele problema ainda que ainda não está bem solucionado, né? Minha filha também, minha mais velha, a Gi, ela está com bronquite. Foi hoje, o médico, e aí ela tomou uma medicação e aí alterou a pressão, mas foi a medicação. Aí agora precisa regular de novo. Mas é assim mesmo, né? Tá? Nós vamos orar, pedir ao Senhor que haja na vida dessas duas pessoas e esteja conosco aqui. Senhor, nós te louvamos, te glorificamos pelo privilégio que temos nesta noite, Senhor, de estarmos aqui na tua casa, na tua presença, para aprendermos mais de ti, aprendermos mais da tua palavra, sermos fortalecidos, sermos edificados, Pai, no conhecimento da tua palavra. Pai, que teu Espírito Santo, Deus, nesta noite, tenha plena liberdade neste lugar, em nossas vidas, em nossas mentes, em nossos corações, Pai, para falar, para trabalhar, para modificar, para transformar a nossa mente, Pai. Pedimos, Senhor, pela Maria Rosa, a tua filha, que tem sido assídua, Pai, neste estudo, mas hoje, Senhor, está impossibilitada de estar aqui conosco. Que o teu anjo, Senhor, visite a tua filha nesta noite e leve a ela, Senhor, uma unção de cura. Repreendemos em nome de Jesus, Pai, todo mal contra a vida dela e ordenamos que em nome de Jesus, Pai, ela seja curada para a glória do teu nome. Visita também minha filha, Pai, que está em casa, enferma. Que a tua mão de poder, Senhor, ela repouse sobre a vida dela, restaurando plenamente a sua saúde, Pai. Derramando sobre ela unção de cura nesta noite. Pai, nós cremos em ti, cremos no poder que há no nome de Jesus. E é neste nome que nós oramos nesta noite. Amém. Bem, hoje nós estamos na nossa quarta aula, estamos já findando o nosso semestre, final de junho, teremos a nossa última aula deste módulo de virtudes cristãs. Então, estamos em processo de crescimento. Vocês lembram da primeira aula? Né? A pessoa, quando ela aceita Jesus, ela nasce de novo. Então, ela se torna um bebezinho espiritual, né? E nós já estamos numa caminhada boa, muito antes de começar o Instituto, mas eu tenho certeza que vocês têm crescido muito nessas aulas, desses módulos do Instituto. Tenho plena certeza disso. Então, nós estamos caminhando pelas virtudes cristãs que vão nos ajudar no nosso crescimento espiritual. Nós estamos caminhando para uma maturidade espiritual, certo? Hoje nós vamos estudar mais 3 virtudes. E a gente, claro que não vai conseguir, né, estudar todas. Eu gostaria muito. Por quê? Eu poderia bem chegar aqui e só falar, o amor. Mas tem tanta coisa importante no livro que eu resumo bastante, né? Mas tem coisas assim que eu acho tão primordiais e acaba que fica um pouquinho mais extensa. Mas eu acho muito importante trazer um conhecimento mais aprofundado de cada virtude. Tá? Eu poderia passar por cima, só citar algumas características. Mas eu prefiro trazer uma consistência de ensinamento para vocês. Então, hoje nós vamos estudar sobre a natureza altruísta do amor, sobre benignidade e sobre vigilância. E sobre altruísmo, depois vocês podem, no intervalo, bater uma foto aqui, sobre o que é altruísmo.
Ele fala aqui, ó, é a tendência, altruísmo, é a tendência ou disposição de agir em benefício de outrem, ou seja, de uma outra pessoa. Geralmente, sem considerar os próprios interesses ou benefícios. É o oposto de egoísmo e envolve atos de generosidade, compaixão e solidariedade. Então, o altruísmo é aquela pessoa que muitas vezes abre mão dos seus interesses para beneficiar alguém. Tudo bem? Tá? Quais são algumas ações altruístas? Não são só essas. Mas são, por exemplo, quando você faz doações para alguém, que você tem aquela ação de desapego. Às vezes a gente não quer dar uma roupa que a gente nem precisa mais, porque a gente é apegado. E às vezes tem uma pessoa que necessita tanto de uma roupa, e a gente às vezes está lá com as traças, ficando velha, você não vai mais usar e você não doa. Tá? Voluntariado, você se voluntariar para ajudar em alguma ação que vai beneficiar outras pessoas. Oferecer ajuda em momentos de necessidade, quando alguém está passando necessidade. Demonstrar empatia, ou seja, se colocar no lugar do outro como se você fosse o outro. E compaixão pelos outros. Quais são os benefícios do altruísmo, né? O aumento da nossa autoestima faz bem para a gente saber que está ajudando alguém numa necessidade, numa situação que ela não tem como prover a sua própria necessidade. Tá? Maior satisfação e bem-estar, além de contribuir para uma sociedade mais justa e uma sociedade mais solidária. Quais são os limites? Porém, tem limites. Tá? A gente também não deve pensar só no outro. A Bíblia ela fala de moderação. Né? E que é moderação? É equilíbrio. Nem tanto para um lado, nem tanto para um outro. É no centro. Tá? É importante lembrar que o altruísmo não significa se esquecer dos seus próprios limites. Nós temos limitações. Então, a gente tem que respeitar também os nossos limites, até onde nós podemos ir naquilo que nós estamos fazendo pelo outro. Quando esse fazer pelo outro já está te prejudicando, aí você tem que reavaliar essa ajuda, porque é aquilo que a Bíblia fala, amar ao próximo como a si mesmo, não mais do que a si mesmo. É tudo na Bíblia, é equilíbrio. Não significa se esquecer dos próprios limites e necessidades, ou seja, eu deixar de suprir minhas necessidades. Se uma pessoa está precisando de alimento e eu só tenho 1 quilo de feijão, eu dou só todo o meu quilo de feijão para ele, o que vai acontecer comigo? Vou ficar sem feijão. Eu também, daqui a pouco, estou passando fome. Então, o que eu faço? Eu divido esse feijão. Eu, em vez de dar 1 quilo, eu dou meio. Porque aí eu sacio a fome dele e sacio a minha. Tá? Então, esses são os limites. Eu não posso fazer mais pelo outro e ficar necessitado. É fundamental cuidar de si mesmo para poder, com energia, ajudar e apoiar os outros. Se eu der tudo para ele, eu vou ficar com fome, eu vou ficar fraco. Então, é equilíbrio, tá bom? Vamos lá. A natureza altruísta do amor. A Bíblia, tá? A Bíblia é a melhor fonte para esclarecer e pensar sobre o amor. A palavra de Deus faz inúmeras referências ao amor. Mas Efésios 5:12 nos fornece um excelente ponto de introdução.
Olha o que diz Efésios 5:12. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Aqui, neste versículo, nós já percebemos o quê? A natureza altruísta. Qual é a natureza altruísta que nós percebemos aqui? Qual é a fala, qual é a escrita desse versículo que diz aqui, ó? Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Ele entregou a sua vida por nós. Isso é a natureza altruísta do amor. É quando há uma entrega de si mesmo que vai beneficiar outras pessoas. Tudo bem? Se quisermos imitar a Deus e sermos reconhecidos como seus filhos, devemos andar em amor, porque o próprio Deus é amor. Vamos ler esse versículo? Esse versículo é maravilhoso, de 1 João, 2 versículos. 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8. 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Olha o que diz aqui 1 João, capítulo 4, 7 e 8. Diz assim, ó, vou ler, que fica bem melhor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Eu quero até ler mais um pouquinho, diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João também, capítulo 3, versículo 16 a 18, diz assim, a palavra de Deus. Olha o que diz em 1 João 3, 16, 17, 18. Diz assim, ó. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Você vê que a natureza altruísta do amor se constitui não em palavras, mas em atitudes, em ação. Tudo bem? Como crentes, somos chamados a refletir, ou seja, o amor de Deus é lançado em nós absorvemos este amor. Para que nós precisamos ser nutridos com este amor? Para que nós possamos também lançar este amor para as pessoas. Como crentes, somos chamados a refletir as características divinas, especialmente o seu amor sacrificial.
na maioria das vezes, as nossas atitudes de amor, elas exigem de nós um certo sacrifício. O amor biblicamente definido. Eu vou mandar depois, tá, gente? Lá no grupo para vocês os slides, tá bom? Amor biblicamente definido. Olha o que diz aqui. Nós somos imitadores de Deus. A palavra grega para imitadores é mimetes. Essa palavra mimetes é a raiz da nossa palavra mímica. Tem aquela brincadeira que as pessoas fazem, eu vou fazer, aí você tem que imitar igualzinho, tá? É nesse sentido, tem que ser igualzinho. Da mesma forma. Alguém que imita as características específicas de outra, ou seja, de uma outra pessoa. Aqui, no caso, é imitar as características de Cristo. É isso que nós estamos estudando aqui. As virtudes cristãs, as virtudes de Cristo. Tudo bem? Além de ser imitadores de Deus, esse amor que nós vamos imitar do Senhor Deus, ele também precisa ser um amor sacrificial. A mais nobre característica divina que podemos imitar é o amor sacrificial. É o amor altruísta. Nós tivemos uma aula aqui que nós falamos sobre a kenosis. Vocês lembram? O esvaziamento. Cristo se esvaziou da sua glória, da glória da sua majestade como Deus, para se tornar a imagem e semelhança de homens. Ele não deixou de ser Deus, nós vimos, mas ele também passou a ter uma natureza humana. Ele se esvaziou, tudo isso, para quê? Por quê? Por nós, por amor a nós. Então, o verdadeiro amor, a natureza altruísta do amor, é esta característica de ser sacrificial. Jesus se entregou a si mesmo por nós. E essa entrega é o ápice do amor ágape. O amor ágape é o amor de Deus. Juntamente com isso... Ai, meu Deus, o que foi que eu fiz? Manuel. Jesus. Acho que eu apertei demais aqui. Dependência do Espírito. Também temos que ter dependência do Espírito Santo. Nós não temos como imitar a Deus com as nossas próprias forças, com a nossa própria mentalidade. Somente imitaremos a Deus ao deixarmos Cristo viver sua vida perfeita por nosso intermédio e dependermos do seu Espírito que habita em nós. Se não houver essa dependência, vamos dizer que total do Espírito Santo, nós não temos como praticar esse amor. Por quê? É o Espírito Santo quem nos transforma, quem nos liberta, que renova a nossa mente, que vai lapidando. Deus, ele vai nos lapidando, né? E a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, a missão dele é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ele que nos convence. Então, se nós damos liberdade para o Espírito Santo agir em nós,
quando nós ouvimos a palavra, porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando nós damos lugar a estes ensinamentos, a essa palavra, então o Espírito Santo vai nos moldando, vai nos transformando, a gente vai olhando certas atitudes nossas e a gente vai percebendo que não é uma boa atitude e nós vamos nos aproximando do conhecimento e nós queremos cada vez mais nos comportarmos como Jesus se comportaria no nosso lugar. Então nós precisamos deixar o Espírito Santo agir em nossas vidas. Qual o propósito divino na salvação? Na salvação, nós tivemos ali na cruz a maior expressão do amor de Deus. A maior expressão do amor do Senhor Jesus Cristo. Foi ali. E qual é o propósito divino na salvação? Primeiro, e nós já temos falado isso desde as primeiras aulas, restaurar em nós a imagem de Cristo, nos moldar a imagem do seu Filho. É isso que diz Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos capítulo 8, versículo 29, diz a palavra do Senhor: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Jesus é o nosso irmão mais velho, espiritualmente falando, no sentido espiritual. Esse predestinar não é no sentido, Deus predestinou uns para a salvação, outros para a perdição. Como nós lemos aqui, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito. Essa predestinação é a partir do momento que nós escolhemos dizer sim para o Senhor. Nós aceitamos essa salvação. Então, a partir daí, nós estamos predestinados para a salvação. Aqueles que rejeitam o plano da salvação, então, automaticamente, eles estão predestinados à perdição. Mas é uma escolha do homem sempre. Porque senão Deus seria injusto. E Deus, uma coisa que ele não é injusto. Deus é justo. Tão justo que ele dá a oportunidade do homem escolher para onde ele quer passar a eternidade. É a escolha do homem. Se ele escolhe Jesus, ele terá a vida eterna. Se ele rejeita Jesus, ele terá a perdição eterna. Estará longe para sempre do Senhor. Outra coisa do propósito da salvação é que Deus nos adotou como filhos. João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, nós fomos adotados pelo Senhor. Tá? Mas vamos ler aqui em Efésios, o versículo da nossa lição do livro. Efésios, capítulo 1 e versículo 5, diz assim, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, um outro propósito divino da salvação é que Deus nos adotou como filhos. Outro propósito, imitação das características divinas, no caso, as características de Cristo. Sermos santos, bondosos, perdoadores, são as características. Santo, bondoso, perdoador, humilde, amoroso, e tem outras.
mas nós vamos ficar nessas aqui. Então, o propósito de Deus na salvação era redimir-nos do pecado e transformar-nos à semelhança de Cristo. Esse é um dos propósitos de nós, de imitarmos as características de Cristo, as virtudes cristãs, praticarmos essas virtudes de Cristo. Desde a eternidade, Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios 1:5, como nós acabamos de ler. Assim como filhos de Deus, torna-se natural para nós sermos como Ele é em todos os aspectos. Foi para isso que o Senhor enviou seu Filho para morrer por nós. Aí tinha um propósito com tudo isso. Não foi aleatoriamente. Vai lá. Não, esse plano, o plano da salvação, ele já estava, já tinha sido planejado muito antes da fundação do mundo. A Trindade já havia se reunido, porque a Trindade já sabia que o homem e a mulher iriam cair. Então, não foi uma surpresa lá no Éden, o que aconteceu no Éden. Quando o primeiro casal caiu, desobedeceu, já tinha um plano estabelecido para restaurar novamente o homem, a imagem e semelhança que foi perdida ali no Éden. O amor incondicional versus amor condicional. O amor incondicional é o amor de Deus, é o amor divino. Cristo não se sacrificou por nós porque fomos merecedores, mas por seu soberano e misericordioso amor, pagando a penalidade do pecado por todos aqueles que creem. Romanos, no capítulo 8, versículo 12, Romanos 8, 12, diz: mas Deus prova o seu amor. Não é 12. Acho que é 5. Romanos 5. 5, 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então não havia nenhum merecimento. Ao contrário, pela lógica, nós deveríamos ser condenados. Na verdade, estávamos condenados. Estávamos condenados. Este amor continua a dar, mesmo quando não recebe. Como demonstrado por Jesus, que amou os discípulos até o fim, mesmo quando demonstraram indiferença. E essa parte que ele fala aqui, que ele demonstrou o seu amor até o fim, a gente vai ver daqui a pouquinho mais para frente, quando Jesus fala na Santa Ceia que ele vai ser traído e que ele vai morrer, mas que ao terceiro dia ele vai ressuscitar. E Jesus fala da angústia, do sofrimento dele. Aí sabe o que os discípulos fazem? Eles começam a discutir quem é o maior no reino de Deus. É por isso que ele fala sobre essa indiferença, tá? O autor do livro. O amor condicional é o amor humano. Nós condicionamos: se você me tratar dessa forma, eu vou te amar. Eu só vou gostar daquelas pessoas que fazem alguma coisa para mim, por mim. E a pessoa faz bastante coisa, mas no dia que essa pessoa não pode mais fazer, então a gente diz assim: então agora eu não tenho mais como te amar. A gente
tem essa característica de condicionar. O amor condicional se manifesta quando as pessoas retiram seu amor de qualquer pessoa que não preencha suas expectativas. Então, a partir de hoje, você não preencheu, você está fora. Você não faz mais parte do meu grupo de amigos, de amizade. Isso ocorre com frequência entre marido e mulher. Bom, se o meu marido não satisfez o que eu queria, então já começo a ficar indiferente. Se ele não faz para mim, eu não faço para ele. Aí vice-versa. Então, nosso amor é condicional. Naturalmente, nós condicionamos tudo e todos. Esse tipo de amor tem altos e baixos e algumas vezes desaparece do casamento, o que pode resultar muitas vezes em separação ou divórcio. A verdadeira definição do amor. O amor não é primariamente emoção. Na verdade, o amor não é emoção. O amor não é sentimento. O amor é escolha. O casamento, ele só prevalece quando os cônjuges, eles entendem isso. Não é emoção, porque a paixão, ela passa. A duração da paixão é no máximo 2 anos. E aí, quando a paixão passa, o que prevalece? O amor. A escolha de ser fiel, de cuidar, de lembrar daquela aliança que foi feita no dia do casamento, de na hora da doença estar junto, de na hora da dificuldade estar junto, de cuidar um do outro. Então, o amor não é, antes de tudo, uma emoção que nos faz sentir apaixonados e sentimentais. Não é. Porque quando acaba o sentimento, a paixão, fica o amor. Continua o amor, que é a escolha de fazer o outro feliz, de cuidar do outro. É autossacrifício. Amor é autossacrifício. É você se sacrificar em prol de outras pessoas. Ao contrário, é um ato de autossacrifício, como evidenciado pelo sacrifício que o Filho de Deus fez por nós na cruz. Foi exatamente isso que Jesus. Por que nós acreditamos no amor de Deus? Se a Bíblia se o versículo fosse assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, você deve amar a Deus. Alguém iria acreditar? Nós só acreditamos no amor de Deus porque houve uma entrega, houve um sacrifício. Ele entregou, a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Houve entrega. Então, o amor, ele é expresso em atos, não é em palavras, porque muitas vezes a pessoa diz com palavras que ama e com atitudes ela esmaga o outro. Isso acontece também muito em famílias, né? Quando as pessoas que conhecem a fragilidade, ela vai lá em cima da fragilidade do outro, ela massacra em cima da fragilidade do outro. E nós somos assim. E nós só podemos deixar de ser assim se o amor de Deus verdadeiramente estiver derramado em nossos corações. Todo amor, gente, ele é expresso em atitudes, não é em palavras somente. É bom dizer que ama, mas se a tua palavra, eu te amo, daqui a pouco for expresso em atitude contrária, acabou o efeito dessa palavra que você falou, que eu falei também. Dá magnanimamente, tá? Generosamente, magnanimamente é generosamente. O amor, ele se entrega, ele é doação. Uma atitude de amor genuíno dará magnanimamente mais e mais, e fará tudo que possa imaginar
sempre sem se preocupar consigo mesmo. Não é só se deixar de se preocupar, mas além de se preocupar com o outro, preocupar-se consigo mesmo. Mas se você e eu somos egoístas ao ponto de achar, não, eu não vou fazer isso por essa pessoa, então nós não estamos com essa característica bem fundada dentro de nós. Efésios 5:2, eu vou ler aqui, para nós termos mais ciência. Efésios 5:2 diz assim: e andai em amor, vou ler desde o versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. É a mais clara e precisa definição de amor. Da atitude de amor encontrada em qualquer parte da palavra de Deus. Compreendemos isso quando vemos que Deus nos amou, como foi evidenciado pelo sacrifício que seu Filho fez por nós. Vamos ver agora o exemplo prático do amor de Cristo. E é essa palavra que nós vamos ficar aqui um pouquinho de tempo. João, se vocês tiverem Bíblia aí, João capítulo 13, João, livro de João, capítulo 13, eu quero ler para que vocês possam ter uma ideia melhor, uma compreensão melhor sobre essa parte que nós vamos estudar agora. Em João, capítulo 17, nós temos... 13, aliás, desculpem. De 1, João, capítulo 13, 1 a 17. O título é assim: Jesus lava os pés dos discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus discípulos que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos, a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca lavarás os meus pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não lavar os teus pés, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, será todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei um exemplo, para que,
como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Então, em João 13, de 1 a 17, Jesus relata a demonstração, aliás, João relata a demonstração prática de Jesus na noite antes de sua crucificação. Quando, tendo amado os seus que estavam no mundo, ele disse lá no versículo, amou-os até o fim. Jesus não desistiu, ele foi até o fim, ele foi até a cruz. Serviço humilde. Jesus tirou a sua capa e túnica, pegou uma toalha e prosseguiu com a tarefa de lavar os pés dos discípulos. Trabalho normalmente realizado pelo escravo mais baixo na escala social. Isso, gente, era um costume na época de Jesus. Eles tinham um costume, quando uma pessoa que vinha de um caminho, que eles andavam muito a pé, então os pés deles ficavam muito sujos de poeira, de areia. Então, era costume quando uma pessoa chegava na casa de uma pessoa que vinha de uma longa jornada, o escravo mais inferior da casa, não era qualquer escravo, era o menor, o pior deles, o mais baixo deles. Essa pessoa, ela era designada para lavar os pés daquela pessoa que era convidada para entrar naquela casa. Então, aquele escravo ia ali, levava uma bacia, lavava os pés, enxugava com uma toalha. Então, Jesus fez isso. E no dia da Santa Ceia, da última ceia, Jesus fez isso. A Bíblia diz que ele tirou a sua túnica. Ele se despiu da sua roupa, se abaixou para lavar os pés de cada um dos discípulos. E quando ele chega em Pedro, Pedro diz assim, não, de maneira nenhuma, tu és o Senhor, tu és o Mestre, tu não vais lavar o meu pé. Jesus olha para ele, se eu não lavar o teu pé, tu não tem parte comigo. Aí Pedro diz assim, tá bom, então me dá logo um banho. Lava a cabeça, lava a mão, lava... Não, eu não quero só o pé mais. Eu quero que me dê um banho. Ou seja, Pedro estava dizendo para Jesus, eu quero relacionamento contigo. Era isso que Pedro estava dizendo. Me dá um banho. Quando Jesus disse, não tem parte comigo quem não deixar, ele disse, mas eu quero ter relacionamento próximo contigo. É isso que Pedro estava dizendo para Jesus ali. Lição espiritual. Ao ser questionado por Pedro, Jesus esclareceu, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Revelando o significado espiritual do quê? Da purificação. Por isso que Jesus disse, vós, quando Pedro disse, não, me dá um banho. Não, vocês não precisam de banho mais. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho pregado para vocês. Vocês já têm sido transformados. Claro que a salvação ali, o ato de aceitar Jesus, a conversão, ela é um ato ali. Mas a santificação, o processo de ele continua. Ali, aceitar Jesus foi só o começo. E nós vamos continuar para sermos o quê? Transformados, deixarmos certos comportamentos e atitudes que são contrários à palavra de Deus. O Espírito Santo vai nos convencendo. Então, nós estamos numa jornada, num processo de crescimento. Supremo ato de amor. Seu altruísmo iria logo superar o lavar os pés, indo para seu supremo ato de amor, ou seja, a sua morte na cruz,
quando ele carregaria os pecados deles, dos seus discípulos, e os nossos, e de todo mundo. Olha o diálogo com Pedro. Ele questionou: Senhor, tu lavas os pés a mim? Resposta de Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreender-lo-ás depois, que nós lemos na Bíblia. A insistência de Pedro: não somente meus pés, não quero que lave só meus pés, não agora, eu quero mãos e cabeça. Quero que tu me des um banho logo. E o esclarecimento final: quem já se banhou não necessita de lavar senão aos pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Este diálogo revela a profundidade do ensino de Jesus. Pedro não compreendia inicialmente o significado da ação de Cristo. Ele não estava entendendo nada. Mas Jesus pacientemente explicou que ele já estava limpo, ou seja, ele já estava salvo. Nós já estamos salvos. Mas nós precisamos de passar por muitos processos de transformação, de abandonar velhos hábitos, velhas ideias, velhos pensamentos, antigos comportamentos. Mas Jesus pacientemente explicou que ele já estava limpo, salvo, necessitando apenas de contínua purificação para a sua caminhada diária com o Senhor. Lição final do amor altruísta. Primeira coisa, o amor altruísta é um amor incondicional. Jesus amou os discípulos até o fim, mesmo quando demonstraram indiferença, como eu já expliquei. Depois desse episódio dele lavar, eles foram discutir quem seria o maior no reino dos céus. Nem se importaram com o fato de Jesus ter dito que ele ia sofrer, que ele ia ser morto. Eles estavam preocupados com eles, muito preocupados com eles mesmos. Serviço humilde. Jesus demonstrou sacrifício próprio no nível mais básico. E muitas vezes nós não queremos fazer algo que as pessoas não vão ver. Nós queremos, muitas vezes, sermos alvo da atenção das pessoas, sermos reconhecidos. Mas o serviço humilde, no caso que Jesus demonstrou, foi no nível mais básico. Ele lavou os pés dos discípulos. Será que nós estamos dispostos a nos humilharmos assim, por amor ao nosso irmão? É uma indagação que cada um pode responder. É um sacrifício supremo. No caso de Cristo, culminou na cruz, carregando os nossos pecados. E por conta de todo esse sacrifício, de toda essa humilhação, nós passamos por um processo de transformação. E essa transformação, ela supera a resistência dos pecadores através do amor. Foi como aconteceu. Pedro resistiu. Muitos também resistem a essa transformação que esse amor nos trará. A atitude amorosa de Jesus, demonstrada claramente em suas ações, pode superar até mesmo a grande resistência que os pecadores possam armar contra ela. Seu exemplo nos ensina que o verdadeiro amor cristão é sacrificial, incondicional. Se nós condicionarmos quem nós vamos amar e quem nós vamos ajudar e por quem nós vamos fazer,
Nós não estamos cultivando em nós, aliás, não estamos deixando que o Espírito Santo cultive em nós a característica altruísta do amor de Deus em nós. E é transformador. Como é bom quando nós podemos servir e ver que nós fizemos algo bom e que trouxe benefícios para uma pessoa. Capaz, ele é transformador, né? Ele é sacrificial, ele é incondicional e transformador, capaz de mudar corações e vidas quando praticado genuinamente. E nós só podemos praticar genuinamente essas características do amor altruísta do Senhor Jesus se nós deixarmos o Espírito Santo nos moldar com essas virtudes. O amor verdadeiro, seguindo o exemplo de Cristo. O amor verdadeiro, conforme ensinado por Jesus, vai além de meros sentimentos. Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Hoje eu posso amar uma pessoa, fazer tudo por ela, e amanhã eu posso decidir não fazer mais. Em João 13, 34 a 35, nós já lemos, né? Cristo nos dá um novo mandamento. Aliás, esse ainda não lemos. 13, 34 e 35 diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Lembrando que amor são atitudes. Não são palavras, são atitudes, são escolhas de fazer algo que vai beneficiar alguém. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Este amor sacrificial, demonstrado por Jesus ao lavar os pés dos discípulos, nos desafia a servir uns aos outros independentemente de impulsos emocionais ou atração pessoal. Independentemente se eu sinto vontade, se aquela pessoa merece ou não. Principalmente quando eu faço por alguém que eu acho que não merece, aí estará a natureza altruísta do amor. Porque é sacrificial. É você fazer algo por alguém que você vê que não merece. Nós éramos pecadores, nós nem queríamos saber de Deus. Ainda assim, Ele mandou o seu Filho para morrer por nós. Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós nem queríamos saber dele ainda. Nós ignorávamos a ele, mas ele nos amou e se sacrificou. É um amor que vai contra a cultura atual, focada em receber ao invés de dar. Nós muitas vezes queremos só receber. Mas na hora de doar, de dar, a gente não quer dar. Não quer dar amor, não quer dar perdão, não quer dar tempo. E outras coisas mais. O desafio do amor em uma cultura egocêntrica. O amor cultural, o que é? É definido primariamente em termos sexuais. Quem ama é aquela pessoa. Ah, minha expressão de amor é eu ter relacionamento sexual. Ah, eu te amo. Ou como um receber constante. Ah, a pessoa me ama, eu amo porque eu dou alguma coisa para aquela pessoa, eu recebo. Ah, ela me ama porque ela me dá alguma coisa. É focado nas próprias necessidades e desejos, mas da mesma forma é superficial e é temporário.
Porque hoje a gente pode amar muito uma pessoa e amanhã a gente pode odiar muito. Hoje a gente pode fazer muito por uma pessoa e amanhã a gente pode decidir que não vai mais fazer nada por ela, porque ela não merece. Não merece mais o meu amor, não merece mais a minha atenção e não merece mais o meu cuidado. Nosso amor é condicional. O amor cristão é baseado no sacrifício e na doação. Deus deu o seu único filho. É doação, ele deu. Focado, esse amor cristão, ele é focado nas necessidades dos outros, mas não só, como nós vimos ali no começo da aula, sobre altruísmo, né? Existem limites. Mas se eu penso só em mim, se eu quero saber só de mim, eu preciso reavaliar o meu amor cristão. Se eu penso só em mim, nas minhas necessidades, e eu não estou preocupado minimamente, claro que eu não vou sair procurando um monte de situações, mas muitas vezes se apresentam a nós situações, pessoas nos pedindo ajuda, e muitas vezes nós nos negamos, porque a gente acha que aquela pessoa não merece. Simplesmente. Não merece. Então não vou fazer. E quem somos nós, né? Que fomos alcançados por um tão grande amor. Então, se em nós verdadeiramente essas virtudes estão sendo moldadas pelo Espírito Santo, nós não podemos ter um olhar puramente humano. O nosso olhar é um olhar assim, pela via espiritual. Não é realmente, aquela pessoa não merece, mas eu vou fazer porque aquele que entregou a sua vida por mim, quando ele fez isso por mim, eu também não merecia. Eu não merecia, mas ele fez. E eu fui alcançado por esse amor, porque ele fez antes de eu merecer. E ele me conquistou. Ele me convenceu desse amor, porque ele se doou quando eu não merecia. E nós praticarmos esse amor de Deus tem um poder de transformar vidas. Porque a pessoa que não merece, ela vai ser tocada. Ela vai dizer, por que essa pessoa fez por mim se eu não mereço? E aí nós temos uma oportunidade de falar de Jesus para ela. De mostrar que em nós há um amor diferente. Ele é profundo. O amor cristão, ele é profundo e é duradouro. O verdadeiro desafio para os crentes é fazer o amor genuíno resplandecer em meio a uma cultura em trevas. Gente, só o amor de Deus derramado em nossos corações vai ser capaz de transformar aqueles que estão em trevas. Ou nós vamos trazer essas pessoas para a luz, ou nós vamos levá-las para mais longe possível. Porque se nós dizemos que somos imitadores de Deus, que somos servos de Deus, e nós agimos totalmente assim, de forma contrária, nós devemos reavaliar o nosso amor, né? Ele está transformando ou ele está afastando as vidas do sacrifício da cruz, do sacrifício de Jesus? Qual é o amor que está implantado em nossos corações? Nisto conhecerão todos, João 13:35, que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Você pode pegar um pouco d'água para mim? Sim. E a minha garganta está ressecada. Daqui a pouco eu já libero vocês. Daqui a 5 minutos, tá? Conformados à imagem de Cristo. Sacrifício total. Dá a vida pelos outros. Claro que no nosso caso é no sentido de cuidado.
Que aqui não precisa mais ninguém entregar a vida, morrer. Obrigada. É morrer, né, por outra pessoa, porque Jesus já fez esse sacrifício. Mas muitas vezes cuidar de alguém, né, Lari? Exige um sacrifício, um esforço, né, sobrenatural. E isso é amor altruísta. É amor sacrificial. É quando você abre mão do seu próprio bem-estar para o bem-estar do outro. Isso é altruísmo. Não é qualquer pessoa que abre mão do seu bem-estar para beneficiar outro. Serviço contínuo. Cuidar dos necessitados. Amor incondicional. Esse conformados é de forma, tá, gente? De formato. De sermos moldados. Então, para sermos moldados à imagem de Cristo, que o Espírito Santo vem trabalhar em nós, ele vem trabalhar justamente isso. É um sacrifício total de dar a vida. Pode ser em serviços, pode ser em cuidado pelo outro, mas é sacrifício total. Não é parcial. Serviço contínuo. Cuidar dos necessitados. Amor incondicional. O que é isso? É amar sem esperar retorno. A partir do momento que você condiciona, eu só vou fazer se fizer, então não é mais natureza altruísta. Se o corpo de Cristo, que é a igreja, deve ser conformado, ou seja, ser moldado à imagem, à sua imagem, Efésios 3, 16 a 21, eu vou ler rapidinho, que aí já vou liberar vocês ali, falta 2 minutinhos, eu já libero. Efésios 3, 16 a 21, diz assim, ó. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo em vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, os seus membros precisam demonstrar o mesmo amor sacrificial que ele demonstrou. Isso pode significar desde atos práticos de serviço, como lavar os pés, até dedicar a vida inteira cuidando de alguém necessitado. Essa é uma natureza altruísta. Só faz isso quem tem verdadeiramente um amor raigado no seu coração. O amor de Deus com um trabalho exclusivo, ó, o Espírito Santo trabalhando no interior do homem. Isso não significa, tá, gente, que o amor que nós temos não possa ser transformado num amor. Nós todos estamos em vários níveis. Cada um de nós estamos num nível. E quanto mais nós damos oportunidade para o Espírito Santo trabalhar, mais nós vamos sendo moldados à imagem de Cristo. Mais nós vamos deixando essa natureza aqui adâmica, né, sendo controlada
pela imagem de Cristo em nós, porque nós todos temos uma natureza caída, que luta dentro de nós, como Paulo falou. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Nós lutamos contra a nossa própria natureza, que é uma natureza ainda. Então, essa natureza, ela só vai deixar de se expressar a partir do momento que eu me deixo transformar, que é aquilo que Paulo fala: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É preciso renúncia para que essa presença de Cristo em nós seja trabalhada pelo Espírito Santo, para que essa natureza adâmica ela fique sem expressão, porque ela está aqui dentro de nós. Ela só vai ser redimida onde? Lá quando a igreja for arrebatada. A gente também tem que se esvaziar. O que é mais difícil é a gente se esvaziar. Tudo bem? Então depois a gente... Deixa eu ver aqui. O amor cristão não é apenas um sentimento, mas uma ação contínua que reflete o caráter de Cristo em nós. E a gente volta depois para estudar, entrarmos em benignidade. Vocês podem ir tomar um cafezinho e tomar uma água. A gente vai dar uma pausa e depois a gente volta.